para qualquer concurso público, a grande diferença entre a injúria e os demais delitos contra a honra reside justamente no fato de que a injúria não necessita da imputação de fato. Então veja, se eu digo a Patrícia Vanzolini, que sou eu, a Patrícia Vanzolini cometeu um grande estelionato, Patrícia deu um grande golpe no mercado, ficou com dinheiro de um bocado de investidores. Ora, esta imputação, se for falsa, configurará calúnia. Se for verdadeira, a sua conduta de divulgar será atípica. A sua conduta de divulgar, aliás, será um benefício social, divulgando para a sociedade os crimes cometidos por Patrícia, mas não será calúnia. Se for falsa a imputação, haverá calúnia. Se for verdadeira, crime algum. Mas se você diz, Patrícia é uma estelionatária, simplesmente isso, ou melhor, uma conhecida gíria penalística, e até não penalística, uma gíria que a sociedade toda está muito habituada, ela é o maior 171. Já ouviu essa expressão? Tem até pagode usando, né? Por favor, amor, não pense que são 71. Eu que sou uma fã de pagode, por incrível que pareça, conheço um pagode que usa essas palavras, 171. Pois é, se eu digo, pô, você é o maior 171, isso é calúnia? Não é. E esse é o equívoco do candidato na hora de fazer o concurso. Embora eu esteja atribuindo uma conduta que, embora pudesse ser até tipificada, dizer, é tipificada como crime, 171, estelionato, eu não estou, na verdade, narrando um fato. Eu estou simplesmente dando um atributo negativo, sem qualquer elemento objetivo para lastreá-lo. Portanto, a minha conduta configura injúria e não calúnia, e nem tampouco difamação, e sim injúria. Imagina que eu digo que determinada pessoa é uma pessoa que se dedica habitualmente, eu vou aqui, e me perdoem porque eu sei que o veículo não é apropriado, a televisão, para o emprego de terminologia chula, mas eu preciso empregá-la em certa medida que seja suficiente para dar o exemplo. Se eu digo que uma pessoa se dedica à mercancia carnal, ao comércio do amor carnal, e dou dados, digo, olha, realmente ela tem este ofício, ou ele, né, por que não? Ela ou ele tem este ofício, se dedica à prática da prostituição, blá, 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 blá. Isso configura difamação. Sabemos que a prostituição não é crime, mas é um fato desabonador à reputação. No entanto, se eu simplesmente, no meio de uma briga, de uma discussão, chamo a pessoa de prostituta, uso esta terminologia, então isso não é difamação, até porque uma pessoa não pode ser difamada para si mesma. Isto é injúria. Mas, Patrícia, ainda que seja verdade, sim, pensemos no caso do homossexualismo. É claro que a opção sexual não é meritória ou demeritória. Todas as opções sexuais são absolutamente dignas e merecedoras de respeito. Mas imaginemos que numa disputa eu nomeio, numa briga, enfim, numa discussão verbal, eu nomeio a pessoa com a pecha de homossexual de uma forma depreciativa. Então isso seja verdade. Se a minha intenção com aquela palavra chula, grosseira, indigna, se a minha intenção era aviltar, se a minha intenção era ofender, era humilhar, era menoscabar, era de alguma forma diminuir o sentimento de amor próprio ou autoestima da pessoa, ainda que aquele fato objetivamente pudesse ser verdade, o mero uso da terminologia chula, grosseira, aviltante, caracteriza a injúria. Eu estou deixando isso bem claro para a gente entender uma coisa que também cai muito em prova, que é a tal da exceção da verdade. A exceção da verdade é a possibilidade daquele que proferiu a conduta, daquele que proferiu a afirmação que pode caracterizar crime contra a honra, de provar a verdade de suas afirmações. Aquele que proferiu a calúnia
pode tentar provar a verdade de suas afirmações, aquele que proferiu a difamação ou que proferiu a injúria, essa oportunidade processual chama-se exceção da verdade. É a oportunidade processual de provar a veracidade das imputações lançadas contra a vítima. Pois bem, a calúnia é a imputação falsa de um fato criminoso. Notem, é a imputação falsa. Então quer dizer que só haverá calúnia se a imputação for falsa. Se aquela imputação for verdadeira, como nós já vimos, haverá um interesse público em vê-la revelada. Então só haverá calúnia se a imputação for falsa. Portanto, pela lógica, é possível ao autor da suposta calúnia entrar com exceção da verdade, provar nos autos que o que ele falou era verdade? Em regra, sim. Então a calúnia, trocando em miúdos, admite exceção da verdade? Regra, sim. É uma regra porque tem exceções. E ela tem 3 exceções. Então existem 3 situações em que a calúnia deixa de admitir exceção da verdade. Quais são elas? A primeira delas, a meu ver, é completamente injustificada. Mas como aqui não é oportunidade de fazer juízos críticos a respeito do nosso direito positivo, e sim de transmiti-lo da forma mais clara e conciso possível, a primeira situação em que não se admite exceção da verdade é quando o caluniado for presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, quando eu calunio, ou quando eu imputo, veja bem, quando eu imputo ao presidente da República ou a um chefe de governo estrangeiro uma conduta definida como crime, ainda que eu tenha fartas provas de que a minha imputação é verdadeira, eu não tenho oportunidade de provar. The king can do no wrong. Você se lembra desse brocardo do absolutismo? O rei não erra. Porque o rei, no absolutismo, era uma filial direta do poder divino. Então, quem dissesse que o rei errou, está mentindo, porque o rei não erra. Pois é. Estamos bem longe do Estado absolutista e o rei, de há muito, que não é mais uma filial do poder divino, mas ainda assim, o nosso país vive como se o rei não errasse. Então, quem acusa o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro de ter cometido o crime, não pode provar que está falando a verdade. Segunda situação, essa já mais lógica. Quando, por aquela acusação, a pessoa que foi acusada já tiver sido absolvida por sentença irrecorrível. Quando, por aquela acusação que lhe foi lançada, a pessoa acusada já tiver sido absolvida por sentença irrecorrível. É, na verdade, o prestígio do princípio da res judicata, da coisa julgada. Se o próprio judiciário já reconheceu que aquele crime não existiu ou que aquela pessoa não o cometeu, não pode agora ser ressuscitada, ser exumada essa questão dentro do processo de calúnia. Então, não é cabível a exceção da verdade quando aquela acusação, por aquela acusação, já houve sentença absolutória irrecorrível. E a terceira situação em que a calúnia não admite exceção da verdade existe quando o crime acusado, o crime do qual eu acuso a vítima, é um crime de ação penal privada e ainda não há sentença condenatória irrecorrível. Se eu acuso alguém de ter cometido um crime de ação penal privada, eu não posso depois pretender demonstrar que esse crime aconteceu por um problema de legitimidade. Porque como o crime é de ação penal privada, só quem pode mover a ação é a própria vítima. Então, quando o crime é de ação penal privada e não há sentença condenatória ainda. São as 3 situações em que a calúnia não admite exceção da verdade. Agora, a difamação. Na difamação, se você tiver me acusado de adultério, não adianta provar que é verdade, porque a difamação existirá de qualquer jeito. Então, admite-se exceção da verdade na difamação? Claro que não. Já que a falsidade não é importante para o tipo, pouco importa eu provar ou não a veracidade. Então, difamação não admite exceção da verdade, como regra. Tem uma exceção. Quando a difamação é lançada contra funcionário público e em razão das suas funções, não uma acusação em relação à vida privada do funcionário público, mas é lançada contra funcionário público em razão das suas funções, existe um interesse estatal em descobrir se ela é verdade ou mentira.
então aí admite-se a exceção da verdade. Portanto, difamação não admite